Apenas um show. Quem lembra dessa relíquia da Cartoon Network? Há uns meses eu fiz um vídeo sobre ele, mas por algum motivo o YouTube derrubou. Então eu trouxe de novo essa bagaça aí pra quem ainda não viu. Todo mundo sabe que Apenas um Show é um dos desenhos mais aleatórios e bizarros que existe. Afinal, ele pode ir de uma simples tarefa de limpar o parque a simplesmente ajudar um cavalo a passar em uma prova de história. E é isso que torna esse desenho único. Mas dentre todos os episódios, teve um que chamou a minha atenção, por um mistério que passou despercebido todo esse tempo. Eu estou falando do episódio em que o Mordecai e o Rigby ficam de babá do filho do esqueletão. Vou chamar ele assim, senão eu fico sem canal. Esse aí é o Thomas, filho do esqueletão. Ou será que não? Afinal, você nunca se perguntou quem ele realmente é? Antes de revelar quem ele é, primeiro vamos entender o que acontece de fato nesse episódio. Tudo começa com o Musculoso terminando de arrumar o seu escorregador, que já estava construindo há meses. Ele diz que aquele escorregador é o projeto da vida dele. O Rigby desafia o Musculoso a deslizar pelo escorregador mesmo sem estar pronto. Porém, o Musculoso diz pra ele que não dá pra descer porque não tá firme o suficiente. Até aí, tudo bem, né? Até que o Mordecai e o Rigby diz uma coisa que eles não deveriam dizer. Eles chamam ele de medroso. E todo mundo já sabe como é o Musculoso. Chamar ele de medroso é praticamente pedir para ele aceitar o desafio. O Musculoso decide aceitar o desafio deles, mas quando ele chega lá em cima, o Mordecai e o Rigby dizem que ele vai amarelar e desistir. Mas, adivinha, ele realmente desce com tudo. O que será que pode dar errado, não é mesmo? É só um escorregador sem sustentação nenhuma. E o óbvio acontece. Quando o Musculoso está descendo, a rampa simplesmente quebra. E isso acontece. O Mordecai e o Rigby saem correndo para ver se o Musculoso estava bem. Quando eles chegam lá, simplesmente o esqueletão sai de um portal para pegar a alma do Musculoso. Eles imploram para ele não levar a alma do Musculoso. Afinal, eles que tinham insistido para ele descer do escorregador. Mas o esqueletão diz que não tem exceções. Até que o Mordecai e o Rigby dizem que faz qualquer coisa para ele não pegar o Musculoso. Quando eles falam isso, você já imagina o que deve estar por vir, não é mesmo? O esqueletão aceita a ideia e diz que está precisando de uma babá para cuidar do seu filho Thomas, enquanto ele e a mulher vão para um jantar de aniversário de casamento. Quando eles chegam na casa do esqueletão, a mulher dele diz que eles não têm cara de babás, e já fica desconfiada. Ela pergunta se eles têm experiências com crianças paranormais. Com certeza eles devem ter. Ela diz que se o Thomas não estiver dormindo quando voltarem, ela vai ficar muito brava com eles, inclusive com o esqueletão. Quando eles saem, o Mordecai e o Rigby vão pôr o Thomas para dormir, mas é aí que acontece uma das coisas mais bizarras do desenho. E é nessa parte que começa o verdadeiro mistério. Não quero dormir! Mano, o Thomas simplesmente falou, e o pior, não foi com uma voz de criança. O Rigby pergunta se ele sabe falar realmente. Ele diz que claro que sabe, e que ainda por cima tem mais de 300 anos. Não tô te falando que esse desenho é muito bizarro? O Mordecai pergunta se os pais dele sabem disso. Ele diz que não, e que quer aproveitar a mordomia por mais um tempo. Ele exige que antes de dormir, ele quer brincar. Mordecai e Rigby aceita, mas diz que depois disso é para ele dormir. Até parece, né? Eles começam a brincar de tudo quanto é jeito, de carrinho, de ursinho, de arminha. Confesso que a parte do balanço foi maneira. Pelo jeito que ele brinca, dá pra ver que não é um ser muito normal, não é mesmo? Depois disso, o Rigby diz pra ele que agora é hora de dormir, mas aí ele vai e mete essa. Daqui a pouco, mas agora quero comer, porque eu estou com fome. Mordecai dá um copo de leite pra ele, mas ele recusa e diz que quer açúcar. Até parece uma criança normal desse jeito. Só que por causa de tanta açúcar, ele fica fora de controle e sai correndo dos dois. O Musculoso fica puto porque eles não conseguem nem pôr uma criança pra dormir. O esqueletão liga pro Mordecai e diz que já estão voltando. E se o Thomas não estiver dormindo, o Musculoso vai dessa pra melhor. Alô? O jantar Telefone foi de maravilhoso. cortesia. Nós já estamos voltando e se Thomas não estiver dormindo, o Musculoso será uma peça permanente da coleção de joias da minha mulher. Então eles decidem ir atrás dele. E cara, essa cena é muito medonha, se liga nisso. Parece até uma barata, bicho, um negócio bizarro. Eles falam pro Thomas ir dormir agora mesmo, mas ele diz que o pai dele sempre leu uma história antes dele dormir, então eles têm que contar uma história também. Eles pegam qualquer livro aleatório, mas ele diz que é aquele livro sagrado em chamas. Então me parece uma boa ideia. O que vocês acham? Quando eles terminam de ler o livro, o Thomas diz que ainda não acabou e precisam puxar a página final. Um tanto suspeita. Ele diz que se não fizer isso, ele não vai dormir. Quando eles puxam, isso simplesmente acontece.
O verme começa a correr atrás deles, querendo a alma do musculoso. O Thomas tenta arrancar a força da mão do Mordecai, até que o Rigby tem uma brilhante ideia. Ele corre para pegar o livro, pede pro Mordecai jogar pro musculoso pro Thomas. Quando ele joga, o Rigby corre e consegue pôr o verme de volta no livro. O Thomas fica puto e diz que nunca vai dormir, e quando papai e mamãe chegar, eles estarão fritos. Mas aí isso acontece. Quando o esqueletão chega, ele vê que a casa tá toda ferrada. Mas a mulher dele percebe que eles conseguiram finalmente pôr o Thomas para dormir. Na verdade, o Thomas foi nocauteado por um lustre, né? Mas isso não vem ao caso. Então o esqueletão fica satisfeito e decide liberar o musculoso. Quando eles estão indo embora, ele avisa que na próxima vez não vai ser tão fácil recuperar a alma dele, já que o musculoso vai de Vasco no concurso de cachorro quente. E você já sabe qual é esse episódio, né? Agora o mistério. Você nunca se perguntou quem de fato é o Thomas? Porque pensa comigo, ele mesmo afirma que não é um bebê e que tem mais de 300 anos. Como assim 300 anos? Que tipo de criança tem essa idade e ainda fica brincando de dar comida para um verme gigante? A minha teoria é o seguinte: e se o Thomas for sim filho do Morte, mas não de uma forma convencional? E se ele for o resultado de um ritual, um tipo de criação sombria feita a partir daquele livro sagrado em chamas que o Mordecai e o Rigby leram para ele? Você lembra, né? Aquele livro nada infantil que ele obriga eles a lerem antes de dormir. Isso já devia ser um sinal. E aí começa a ficar ainda mais sinistro, meu irmão. Se você prestar atenção, ele fala que o pai dele sempre lê esse livro antes de dormir. Ou seja, não é coincidência. Esse ritual pode ser repetido todas as noites, como uma forma de manter ele vivo. Ou melhor, mantê-lo com a aparência de bebê. E lembra daquele verme devorador de almas que sai do livro? Ele não aparece do nada, ele é o centro do ritual. É tipo o canal de energia que alimenta o Thomas. A real é que o Thomas oferece almas para esse verme, que por sua vez transfere a energia vital dessas almas para o corpo dele. Agora faz todo sentido ele ter mais de 300 anos, e ainda parecer um bebê. Não é loucura, é pura bruxaria sobrenatural. O Mordecai e Rigby quase entregaram um musculoso de bandeja para esse ritual. E o pior, o Thomas nem tentou esconder. Ele ficou puto quando o plano deu errado, e ainda ameaçou eles dizendo que os pais iam acabar com ele se ele não estivesse dormindo. Agora me diz aí, que tipo de criança age assim? Não parece uma criança normal, parece sei lá, um demônio disfarçado. E tem mais, repara que a voz do Thomas não é de um bebê, é uma voz grossa, quase diabólica, o que reforça ainda mais a teoria de que ele é um ser antigo, sombrio e provavelmente nem deveria estar nesse plano de existência. Sem contar que ele não parece nem um pouco com o pai nem com a mãe. Nada. Nem cor, nem traços, nem comportamento. Absolutamente nada. O que eu acredito é que esse tal filho foi criado num ritual sombrio, com a ajuda daquele livro e com o verme como parte do processo. E para ele continuar existindo, ele precisa continuar oferecendo almas para o bichão. É como se o Thomas fosse uma espécie de recipiente, um receptáculo que precisa se alimentar de energia vital para continuar com aquela forma falsa de bebê. E cara, se você reparar bem, tem uma cena lá no final do episódio que quase ninguém comenta. Quando o esqueletão chega e vê tudo destruído, a esposa dele só se acalma quando vê o Thomas dormindo. Mas repara, o Thomas foi nocauteado por um lustre. Ele não dormiu naturalmente. E mesmo assim, o esqueletão parece tranquilo. Tipo como se isso já fizesse parte da rotina. Será que ele já passou por isso antes? E o pior, quando ele vai embora, ele menciona que o musculoso pode perder a alma de novo no concurso de cachorro quente. Ou seja, isso não é só uma teoria, é real, é um ciclo, é uma estrutura organizada como se o Morty usasse situações do dia a dia para conseguir mais almas para o Thomas e o verme. No fim das contas, o Thomas não é uma criança paranormal, ele é um ser demoníaco criado no ritual sombrio, alimentado por almas humanas através de um verme devorador interdimensional. Tudo isso escondido, no meio de um episódio que parece só mais uma aventura bizarra de apenas um show. E é isso que torna essa teoria tão insana. Porque se ele estiver certa, o Thomas não é só um personagem estranho, ele é um parasita sobrenatural, um projeto macabro do esqueletão, uma criatura com séculos de existência disfarçado de bebê fofo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E desculpa a voz rouca, como você já sabe eu fiquei gripado recentemente. Da Viseira na voz, tamo junto, é nóis!